Fala galera da 3000, aqui é o professor Eduardo Barreto e na aula de hoje a gente vai falar sobre organelas citoplasmáticas. Bom, a primeira organela citoplasmática, apesar de não ser organela propriamente dita, uma vez que elas não são formadas por membrana plasmática, é uma estrutura celular extremamente importante, é o ribossomo. Bom, o ribossomo, moçada, ele é formado por RNA. Apenas RNA, é um monte de RNAzinho enroladinho que forma uma estrutura mais ou menos globular que eu vou chamar de ribossomo, certo? O ribossomo ele pode ser livre no citoplasma, como está aqui, ó, esses pontinhos, livre, ou associado a um complexo membranoso chamado de retículo endoplasmático. Quando ele está associado ao retículo endoplasmático, eu chamo de retículo endoplasmático rugoso. Show de bola? Qual é a função do ribossomo? A função do ribossomo, molecada, é sintetizar, é fabricar proteínas, levando em conta, não podemos esquecer, que ribossomos estará presente em todas as células que nós conhecemos, tá? Tanto eucariota como procariota. Show de bola? Maneiro. Retículo endoplasmático rugoso. O retículo endoplasmático rugoso é um complexo membranoso cheio de ondinhas assim, e ele serve para basicamente transportar substâncias da célula, dentro da célula, e por ter ribossomos aderidos à sua superfície, aqui ó, por ter esses ribossomos aderidos, eles também vão participar do processo de produção de proteína. Mas lembrando, eles só produzem proteína porque tem ribossomo aderido à sua superfície. Já o retículo endoplasmático liso, ele não vai ter o ribossomo. E aí, qual vai ser a função do retículo endoplasmático liso? A função do liso, molecada, é de armazenamento de cálcio, isso é muito importante, transporte de substância e desintoxicação. Quando você ingere álcool, por exemplo, uma das organelas responsáveis pela remoção desse álcool é o retículo endoplasmático liso e o peroxissomo. Complexo de Golgi. Bom, o complexo de Golgi, moçada, ele funciona como correio. Imagine o seguinte, quero mandar isso aqui para Manaus, beleza? Quero mandar isso aqui para Manaus. O que eu vou fazer? Eu levo isso daqui até o correio embrulha e manda para Manaus. Por quê, moçada? Porque se isso daqui não for embrulhado no meio do caminho, isso pode sofrer danos, correto? A mesma coisa vale para as proteínas das células. Imagine o seguinte, o retículo endoplasmático rugoso produziu uma proteína, certo? Se essa proteína atravessar o citoplasma inteiro sem nenhum tipo de proteção, essa proteína vai ser degradada pela própria célula. E isso não é interessante para a célula. A célula precisa que essa proteína chegue a um determinado lugar. Então, para que não haja nenhum tipo de dano nesse transporte dessa proteína, o complexo de Golgi recebe essa proteína que está vindo do retículo endoplasmático rugoso, encapa ele e aí sim destina ao seu local correto, beleza? Então a função do complexo de Golgi é de secreção celular, empacotamento de substâncias. Além disso, ele também forma um acrossoma. O acrossoma, moçada, é uma estrutura presente nos espermatozoides, que é o seguinte, todos os complexos de Golgi do espermatozoide, eles se fundem formando o acrossoma, certo? Por quê, molecada? Porque ao redor do óvulo existe uma região chamada de zona pelúcida, e essa zona pelúcida é de difícil penetrar. Então, o que acontece? Quando o espermatozoide chega nessa zona pelúcida, todos os complexos de Golgi, agora no formato de acrossoma, liberam junto ali uma grande quantidade de enzimas digestivas que vão destruir essa zona pelúcida mais rápido, uma vez que a vida do espermatozoide é muito pequena, né? Vive muito pouco no espermatozoide. Também é importante, o complexo de Golgi é importante para a produção da lamela média. A lamela média, moçada, é o que divide a célula vegetal ao meio, certo? Também forma os lisossomos. Como assim? Ó, pega aqui nessa imagem. O retículo endoplasmático rugoso produziu uma enzima digestiva, certo? Essa enzima digestiva vai ser mandada ao complexo de Golgi. O complexo de Golgi vai produzir essa bolsinha aqui, cheia de enzima digestiva. Essa bolsinha aqui eu vou chamar de lisossomo, belezinha? Então, qual é a função do lisossomo? A função do lisossomo é de digestão intracelular, é ela que vai digerir as coisas.
é de defesa, uma vez que a célula engloba, fagocita o inimigo. O que acontece? Acontece que os lisossomos vão até esse inimigo fagocitado, digerem esse inimigo, mata ele, e tudo que é de bom que está ali no inimigo, a célula absorve para ela, beleza? E também algo que é muito interessante, chamado de autofagia. O que é a autofagia? A autofagia é digerir a si mesmo. O nosso corpo vai digerindo partes de nós mesmos. Isso a gente chama de autofagia. A organela que faz isso é o lisossomo. Por exemplo, não seria mais lógico, durante o desenvolvimento do sapinho, cortar esse rabinho aqui, uma vez que ele não vai usar na fase adulta? Seria mais lógico. Mas raciocinem comigo. Poxa, o girino gastou energia, gastou nutriente, gastou proteína para fazer essa cauda. Vou jogar fora assim aleatoriamente? Não, faz mais sentido ainda eu reciclar esses nutrientes. E é exatamente isso que a autofagia faz. Eles reciclam essa estrutura. Show? Por exemplo, aqui na imagem, eu tenho um lisossomo. Aqui eu tenho uma mitocôndria velha, que já não está mais produzindo direito. Mas, pô, mesmo estando velhinha, ela tem uma certa quantidade de proteínas. Tem uma certa quantidade de recursos que eu posso usar. O lisossomo vai e engloba aqui a mitocôndriazinha e digere a mitocôndriazinha. Show de bola? E o que não der para digerir vai ser jogado no vacúolo residual para ser exocitado, para ser jogado para fora. Agora, na hora de comer, na hora da alimentação, a célula fagocitou um corpo estranho, sei lá, um inimigo, por exemplo. Fez isso. Está aqui o fagossomo. Fagossomo é o alimento que foi fagocitado, mais uma camadinha de membrana plasmática. Vai se fundir a esse fagossomo os lisossomos, formando o vacúolo digestivo. Digere o que está aqui dentro e o que não der para digerir vai ser jogado fora. Peroxissomo. O peroxissomo, moçada, ele é muito semelhante ao lisossomo. Ele também é produzido a partir do complexo de Golgi. O peroxissomo, é o seguinte, é uma bolsinha, assim como é o lisossomo, repleto de enzima dentro, também como é o lisossomo. Acontece que no caso do peroxissomo, a enzima que está lá dentro chama-se catalase. E essa enzima ela é responsável por eliminar peróxido de hidrogênio de dentro da célula. E aí vamos entender algo bem básico da química. Acontece, moçada, que dentro da célula é comum a formação de peróxido de hidrogênio, H2O2. Isso daqui é extremamente tóxico para a célula, beleza? Então o que a catalase faz? A catalase vem, quebra isso em oxigênio e água. Show de bola? Microtúbulos. Bom, microtúbulos, moçada, formam o citoesqueleto, estrutura extremamente importante para a manutenção e locomoção das estruturas dentro da célula. Por exemplo, quero mover meu complexo de Golgi daqui para cá. O que eu vou usar? Eu vou usar os microtúbulos para fazer isso daí. Quero fazer pseudópodes. Eu vou realocar os meus microtúbulos, o meu citoesqueleto, para poder fazer os meus pseudópodes. Tudo bem? Também é importante para a formação de cílios e flagelos. Mitocôndria, aquela organelazinha que a gente já falou sobre ela esse ano, que serve para gerar energia, beleza? É responsável pela respiração celular e aeróbica. E o cloroplasto, para fazer a fotossíntese. Bom, molecada, espero que vocês tenham curtido essa aula. Essa aula ela é muito importante, ela é a base da biologia. Ela nunca pode sair da sua mente. Isso é uma lástima sair da sua mente as funções dessas organelas. Prestem atenção nas funções dessas organelas. É algo que eu sempre digo a vocês, molecada. Quando se trata de organela, preste atenção na função dela, que já é meio caminho andado. Beijão, molecada. Até a próxima. Tô morrendo de saudade. Dá aquele like, coloca seu nomezinho, compartilha. Até mais.